Mas eu comecei a entender que a tendência de mercado ela estava muito mais focada na saúde e na educação, não tanto na cultura. Por esse governo que desmerece a cultura, que desvaloriza os artistas, por tudo isso que aconteceu, eu fui pensando, bom, o que eu posso fazer para me reinventar? Isso é que é importante. Você está lá no buraco, você está sozinho, você está sem trabalho, você tem que pensar o que eu posso fazer para sair daqui. Primeira coisa, eu vou acordar, eu vou arrumar minha cama, vou escovar meu dente, vou tomar um banho para começar. Mas começar o quê? Às vezes eu acordava às 5 horas da manhã, 5h30, porque tem aquela ideia de que você tem que acordar cedo para você aproveitar o dia e fazer o melhor. Eu acordava, mas eu não sabia o que fazer ainda. Eu não tinha o que fazer. Juro, eu voltava a dormir. Eu até levantava, fazia, mas aí eu pensava... Pra quê? O que eu vou fazer agora, 6h30 da manhã? Pra quê? Não fazia sentido. Sim, e eu voltava a imagino. dormir. Hoje, não faz sentido acordar depois das 7. Por quê? Porque tem tanta coisa vibrando, acontecendo, que eu preciso resolver. Mas voltando lá naquele ponto da falta de perspectiva, do escuro mesmo, assim... Eu precisei me recolher, eu precisei contar muito com minha família, com a espiritualidade... Então eu assistia vídeos sobre motivação, sobre frequência, sobre vibração, sobre... eu fui buscar na espiritualidade, assim, né? Então, meus amigos foram fundamentais, dizendo assim, Léo, eu fugi do Instagram, eu fugi das coisas, eu parei tudo. Você se fechou. Eu me fechei, não só por conta do trabalho e do medo de tudo, mas eu já vinha de uma situação complicada, de um luto que eu vivi, que eu perdi uma pessoa muito importante no começo de 2020, e foi um luto muito duro para mim nos 2 primeiros meses do ano. Entrou a pandemia, meu trabalho acabou, eu perdi seguidores, não sei se em 2020 deu alguma coisa, mas assim, perdi milhares de seguidores. Eu falei, caramba, eu fiz alguma coisa errada. E na verdade eu acho que era uma limpeza Foi um ano ali. que o Instagram começou a excluir todas as contas Inativa. desativadas e fantasmas. Isso, eu nem sabia que eu tinha essas contas. Todo mundo Porque eu nunca comprei, mas assim... Não, mas todo não é mundo isso. tem. eu Às fui vezes a perdendo pessoa 1.000 seguidores, criou. uns 4.000 seguidores. Falei, caramba, será que aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo? Então foi um período de perdas e lutos que eu tive que viver. E aí é que foi a lição para mim. Eu entendi que não é o trabalho ou o sucesso que define a minha felicidade, né? Existe essa equação. Quanto mais sucesso eu faço, mais feliz eu sou. A gente precisa inverter essa equação. Quanto mais feliz eu sou, mais sucesso eu tenho. Porque se eu tô feliz, tudo é um sucesso. Né? Estar aqui presente, onde quer que seja... Tomar um café da manhã com a sua família já é é um sucesso. sucesso. Porque é um privilégio eu ter pai e mãe. Eu fui morar com os meus pais, né, na pandemia. Porque eu aluguei meus apartamentos. Graças a Deus, na minha carreira, eu pude juntar dinheiro, eu pude me estabelecer. Sim, mas é investir em aquilo. imóveis. Eu não tenho pai rico, eu não tenho padrinho rico. Então, assim, eu preciso trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Meu pai ficou me bancando durante 1 ano. Até uma hora que eu falei assim, não tá certo também. Fui morar com eles, aqui em São Paulo mesmo. Mas para desonerar meu pai e para falar assim, não é possível. Depois de fazer tantas novelas, depois de estudar tanto, 20 anos de carreira, eu não consigo ganhar dinheiro de uma forma diferente. O que está acontecendo comigo? Eu estou cristalizado nessa ideia de ator, da televisão, lá de trás. O que eu preciso mudar? O que eu preciso quebrar? E eu posso quebrar mais, né? Estar falando isso agora é, para mim, uma superação, né? Porque eu já consigo falar sobre isso, sem sentir vergonha, sem achar que, meu Deus, vão achar que eu perdi né, o ritmo. E pelo contrário, foi assim, com a pandemia, com essa dificuldade toda, eu tive que dar valor, né? A gente teve que ficar sozinho. Eu tive que olhar para minha história, para tudo que eu já fiz de bom, de onde eu saí. Quem tem de bom na minha vida? Eu faço alguma coisa boa para as pessoas da minha vida? Eu comecei a questionar se eu sou generoso ou não, de fato. Porque a gente adora se achar generoso, né? Eu tenho um amigo que dizia, que numa discussão que a gente teve, ele falou assim, porra, eu sou humilde pra caramba! Eu sou humilde pra caralho! Eu falei, porra, que humildade. Né? Sou super humilde, porra! Quem não diz. Não é assim, né? Então, acho que tem um entendimento mesmo na real do que é ser humilde, do que é ser generoso, de fato, com as pessoas, né? Então, eu sinto que eu andei umas 2 casas para trás para poder seguir novamente. E é isso.
eu fui estudar, eu fui fazer uma pós-graduação na SBDG, eu entrei para o psicodrama, que é uma outra pós-graduação, eu nunca parei de estudar e de acreditar que... Quer dizer, eu deixei de acreditar, para ser sincero. Teve uma hora que eu falei assim, acabou. Você caiu. Não é mais para mim, eu caí e ninguém vai me tirar daqui, sou eu que tenho que levantar sozinho, mas como levantar, para onde subir, é um breu mesmo, assim. Então, a família foi fundamental, os amigos foram fundamentais e cada trabalho, por menor que fosse, cada leitura, cada gesto, aquilo para mim era grandioso. E aos poucos a vida foi se renovando, foi se abrindo, a minha energia mudou, isso me fez voltar a trabalhar e aí tô aqui, né? Tô aqui no meio do caminho, pronto para novidade, né? Para o que está por vir, assim, o que der e vier, eu vou ser feliz. Esse é o principal, a missão da minha vida, né? E eu vejo, assim, eu consegui entender que eu tô mais feliz quando tem alguém feliz do meu lado. Quando eu consigo trazer alguma coisa legal aqui também e trocar, mas que eu também posso receber uma coisa boa de vocês, eu posso aceitar o que vem de bom pra mim. Sabe, eu fui mexendo numas coisas internas importantes. Talvez você precisasse desse tempo para Isso. trabalhar essas questões. Isso, eu tava muito acelerado. É. Eu tava com novela, teatro, cinema, e estuda e faz e tudo junto. E mãe, eu vou se der. Não é eu vou se der. Eu vou porque minha família é extremamente importante para mim. Eu vou estar com a minha família. Eu vou organizar a minha vida para o trabalho, mas eu não preciso fazer tudo em um ano, né? Porque a felicidade não está lá fora. A felicidade não está em conquistar um título, né? Está em viver bem. Sim. Degustar um bolo e um bom café com as pessoas, ir atrás do seu sonho e realizar isso, mas sabendo que o mundo, né, as coisas todas têm um tempo, tudo tem um tempo de acontecer. Você sabe que outro dia eu abri aquelas caixinhas do Instagram e aí Sei. veio uma pergunta falando, pelo que eu quero ser lembrado. Era alguma coisa nesse Sim. sentido. Assim, eu não lembro ipsis literis, mas era alguma coisa, tipo, porque pelo que você quer ser lembrada daqui 200 anos e tal. Eu falei, não quero não. Não faço questão nenhuma. Eu falei, cara, minha meta é deixar, tipo assim, a minha passagem, deixar a continuidade melhor do que quando eu encontrei. Então, assim, hoje eu já posso fazer um pouquinho mais pela minha filha do que minha mãe pôde fazer por mim. Pra mim já tá bom assim, eu quero trabalhar, quero terminar a vida dignamente. Eu falei, daqui 100 anos, as pessoas que vão estar lembrando de mim, eu nem conheço as pessoas, caguei pra essas pessoas. Eu quero fazer o bem pra quem tá aqui hoje. Daqui 2 anos eu nem sei se essas pessoas vão merecer saber que eu existi. Você não quer deixar legado nenhum. Não faço. É porque, assim, eu entendo que é uma questão de, quero marcar a história. Não precisa, não. isso Tá é- tudo bem. Pra mim tá tudo bem. Isso às vezes é uma exigência do ego, né? Quando na verdade a gente tem que olhar qual a exigência real da vida. O que é. Tem uma frase disso fato. naquele filme A Culpa é das Estrelas. Sabe aquele filme? Sei. Que o menino fala que ele quer ser lembrado, que ele quer ser lembrado e não sei o quê. E a menina, apaixonada por ele, fala, eu vou lembrar de você. Ele fala, não é nesse sentido que eu tô falando. E aí ela dá um esculacho nele que ela fala, engraçado, porque você quer ser lembrado por pessoas que nem sabem que você existe. Pela pessoa que te ama, você tá fazendo pouco que vai lembrar de você. Aí ela dá um esculacho nele, aí ele pede desculpa e tal. Mas é isso, assim, às vezes você tá tão preocupado em... O mundo vai lembrar. Foda-se o mundo. Foda-se o mundo. Eu quero que a minha filha saiba que eu fiz tudo que eu podia por ela. Que um dia meus bisnetos... Tem uma frase que é muito foda, porque ela é dolorosa, mas ela faz a gente acordar pra vida. Que ela fala assim, um dia você vai ser um retrato na parede de alguém. E depois, nem isso. Então, assim, pra Essa quê? é forte. Pra quê, cara? Sabe, tipo assim, depois que passou os netos, no máximo bisneto, depois ninguém sabe. Vira uma Obrigada, referência. Isso é uma questão, a Vira nossa uma- finitude. Né? Vira uma referência só, vira um... porque sua tataravó... Sabe quem foi sua tataravó? Caguei pra quem foi, sabe? Não tem o vínculo. Eu acho que aí o mais importante que você falou é o legado que você vai deixar no mundo, né? Se você plantou uma árvore para fazer sombra para alguém depois, Sim. sabe? Para continuar a natureza, assim. Exato. E... Eu sei que depois de mim, não por minha causa, mas depois de mim, tem muito mais mulheres na comédia. Eu sei que depois da gente, tem mais podcasts femininos. Sim. Não importa se vão lembrar. Mas- A Cris, foda-se a Cris. Quem quer saber quem foi a Cris? Tá tudo bem. Tem coisa acontecendo pra caramba aí fora. Pra mim isso vale mais, sabe? Não ligo a mínima. Porque tem a foto. Não quero, Cara, eu não também. precisa, não. Eu quero que
eu quero viver bem, eu quero que meus próximos vivam bem, eu quero que a minha família viva bem. Nossa, tem salgadinho. Quero comer bem, eu quero comer bem, eu quero que a minha família fique confortável, todo mundo que tá próximo a mim saiba que pode contar comigo. Eu quero poder escolher o que eu quero fazer, eu quero viajar, eu quero curtir minha vida, eu quero conhecer pessoas, eu quero trocar, quero me conectar, quero ter experiências novas. Isso que importa pra mim. Eu quero me reinventar, não quero depender de fama, de sucesso. Isso é consequência de um trabalho árduo. Sim. Nenhum de nós aqui pediu para ser relevante em determinada parcela Exato. social, entendeu? Sim. Foi acontecendo. Sim. E aí, mas não é o principal. Tipo, o Léo, aquele famosão. Não, é o Léo, aquele ator, Sim. né? Que fez tal trabalho, que hoje que é psicólogo. É isso. Eu quero estar bem. Tem essa coisa da diferença entre você ser desejado ou você ser útil, vamos dizer assim. Invejado, desejado, admirado, é uma coisa que te distancia até das pessoas. Eu acho também. Mas ser útil, ser importante para alguém, na vida de alguém, te torna eterno. Tanto que você bem que estudou psicologia sabe que algumas pessoas utilizam disso como propósito de vida e aí querem consertar a vida das outras. E aí caem num vício de, eu quero ser isso para aquela pessoa, eu quero ser isso para aquela pessoa. E aí também se perdem. Então tem Sim, que ter um equilíbrio disso. Eu quero ser um guru, eu quero ser o Messias, eu quero ser, né, o Salvador. Se você conseguir salvar a si mesmo, já é uma vitória pro mundo, né? Mas o que você falou é verdade, porque isso de ser desejado, ser admirado, você abre o Instagram, tem 500 perfis pra você fazer isso. Agora, nossa, isso que você falou me ajudou nesse momento. Isso essa pessoa não esquece mais. Sabe? Porque hoje ela pode estar curtindo a viagem de alguém, amanhã ela tá curtindo a viagem de outra pessoa, e no dia seguinte a festa de outra, e no dia seguinte... Mas o impacto, esse a pessoa não esquece. É Não vai verdade. esquecer. Isso era até um dilema pra mim. Como eu fiz novelas de muita audiência, tipo 62 pontos no Ibope, isso é Copa do Mundo mesmo. É muito foda. Senhora do Destino batia 62 pontos no Ibope, Mulheres Cara, Apaixonadas. Era de ouro. E aí depois eu vinha pra São Paulo fazer teatro, pra 30 pessoas às vezes. Léo, Não- desculpa, você quer alguma coisa? Um suco, uma água de coco? Uma Eu coca. aceito uma água de coco. Perfeito. E aí eu vinha fazer teatro, uma vez a gente tava em cena e tinham 6 pessoas na plateia. Era um dilema pra mim, porque eu pensava, caramba, a audiência é aquilo. A audiência boa são 62 pontos do Ibope. Pô, teatro, 6 pessoas, não vai dar. Era discrepante, né? Era, mas eu não deixava de enxergar que aquelas 6 pessoas estavam ali por escolha com a gente, compartilhando o mesmo espaço, o mesmo tempo, e que a nossa performance ali podia causar um impacto na vida de alguém e Sim. transformar a vida de alguém. Exatamente. Porque eu sou artista, porque eu acredito que uma conversa, a presença de alguém na tua vida, um encontro, transforma a vida de alguém, transforma as nossas vidas. A gente pode sair daqui desse papo transformado, ou alguém que está ali pode ouvir alguma coisa e falar, é isso, eu tomei essa decisão agora. Sim, sim. Então a arte é isso, né? Viver é isso, na verdade, fazer parte da vida das pessoas desse jeito. E às vezes pouca gente no teatro não significava pouco sucesso. Às vezes significava que aquela pessoa não tinha acesso à cultura do próprio país. E não sabia que aquela peça estava em cartaz, não tinha dinheiro suficiente para comprar o ingresso. E São ali na tantos casa fatores, dela, né? muitos fatores. É. Então não quer dizer necessariamente que 6 pessoas foram só porque você só tem 6 pessoas Exato. convertidas para o público E tem uma real. outra coisa, na faculdade de psicologia, teve uma hora que eu entendi uma coisa. Eu tinha que ler muita biografia dos grandes caras, né? Que a gente admira quando é adolescente, assim, e eu olhava e pensava, caramba, esse cara sempre foi grande. E lendo a biografia dos autores, eu entendi que eles também começaram um dia. Que eles também foram adolescentes. Que eles também fizeram uma faculdade, depois outra, talvez, e se mudaram. E foram construindo algo até se tornarem escritores ou atores, né? É que quando a gente ouve falar da pessoa, Ela já tá num Ela- patamar de ícone. E eu pensava assim, eu nunca vou ser alguém, né, assim... eu nunca vou estar nesse patamar. Fernanda Montenegro, tipo... Por exemplo, mas a Fernanda Montenegro também começou. É. claro. Ela também lutou, ela também teve que se superar Perfeito. e vencer muitas coisas. Sim. E não parou, ela persistiu. Sim.
tantos exemplos, Esse né? choque de realidade pra mim, que você tá falando que te aconteceu com a biografia, comigo aconteceu o dia que os melhores do mundo, porque na comédia são, né, uma referência. Sim. O dia que eu conversando com eles, eles contaram, não, porque a primeira vez que a gente veio pra São Paulo, a gente fez no teatro pra 6 pessoas. Eu falei, o quê? Não, eu falei, isso é impossível. Não, pra 6 pessoas. Aí os caras vêm pra cá agora, fazem 8 sessões lotadas no Teatro Bradesco, com gente saindo pelo ladrão, não cabe todo mundo. E tá explodindo. Em pleno carnaval, eles estão lotando sessões. É assim. Parabéns. Quando eles contaram isso, eu falei, não é possível. E aí, essa ficha sua que caiu quando você leu, caiu quando eu conversei com eles. Eu falei, ok, então eu posso continuar fazendo meu show pra 6 pessoas, que uma hora vai dar bom. Ontem... E você vai crescendo também. Fala. Não quero te interromper. Não, é porque me faz pensar, por exemplo, em coisas que eu ouvi. O Djavan tentou 16 gravadoras, tentou 16 vezes emplacar um primeiro CD dele, uma primeira música, uma gravadora que topasse. O Djavan, entendeu? Que já era o Djavan antes de ser famoso, antes de ganhar esse status. Tem a história do autor do Spider-Man, do Homem-Aranha, que ele levou numa produtora, né, num estúdio, e eles falavam, pelo amor de Deus, nunca, um homem que vira aranha, não, tenta uma mosca, tenta... A do Harry Potter, Tem esse vídeo do cara no YouTube, né, do autor de Homem-Aranha, e aí ele disse que ele insistiu e foi para foi tentar em outras produtoras, e aí virou o que virou, entendeu? Mas a escritura do Harry Potter, a autora também. Também. Ela escreveu os livros e foi negada em diversas editoras. Ninguém queria, achava tosca, história tosca, isso aí não vai virar nunca. Gente, Walt Disney. Nossa, Walt Disney, no máximo, o Walt Disney. No máximo, criança vai consumir isso daí. Virou o que virou, entendeu? O Walt Disney foi demitido porque disseram... Demitido ou não, contratado, sei lá. Porque disseram que ele não tinha criatividade. Nossa. Aí você fala o quê pra essa pessoa? Bandas que a gente conhece, que... E talvez esse episódio da vida dele, tô aqui imaginando, tenha sido fundamental pra ele se tornar quem ele se tornou. Porque eu às vezes acredito um nisso pé na total. bunda, às vezes um tapa na Total, cara que total. te acorda pra alguma coisa. Te empurra pra Talvez ele tenha frente. O pensado pé na assim, pô, bunda te empurra pra frente. É como assim, né? Guardadas as devidas proporções, né? Eu aqui no meu mundinho, ali na minha pandemia, pensando assim, caramba, eu caminhei até aqui e eu não tô conseguindo achar uma saída. Não é possível, né? E os tapas na cara da vida também, pensando, o que eu tenho que fazer pra sair desse buraco? E aí você, se você quer, você encontra, né, uma saída. Pô, ontem eu tava no show do Vitor Clay. Eu me emocionei tanto porque ele veio aqui. Cara, a gente sabe a história dele. E ontem ele tava com um show na áudio lotado, de todo mundo cantando todas as músicas. Que lindo. Participação de Samuel Rosa, que era ídolo do cara, entendeu? E ele contando aqui pra gente que era ele e o irmão dele ajudava a levar os cabos e o violão e tal, ele ia cantar nos restaurantes, ninguém tava nem aí, ele tinha que chamar os amigos da escola pra irem lá ver, pra parecer que ele tinha, tipo, uma plateia, sabe? Fez dívida 2 vezes, das 2 vezes que ele precisou vir pra São Paulo. Exatamente. Que falaram pra ele, ele deu um jeito, ele não falou que não tinha grana. Ele deu um E jeito. o que tem de gente pra desmotivar, né? Então. Pra dizer que não vai dar certo. Exato. E Quer aí, dizer que- quando ele finalmente deu certo, que o sol estourou e tal, aí começaram a atrelar isso como se ele fosse cantor de uma música só. Ah, você não tem outro sucesso, você só tem o sol, papapá. Cara, ontem o que ele fez naquele show da galera cantar todas as músicas, todas as palavras, não, isso foi Não é surreal, qualquer um assim. que faz, Foi né? E não surreal. Ele começou nunca ontem. desistiu. Exatamente. Ele veio, morou num flat emprestado, Num flat né? emprestado. Do Rick E Bonadio. eles não tinham grana. Não tinham grana, quebraram e tal. Mesmo assim, ele persistiu. E não apoiou. tinha grana, tipo... Não, é pra comida. Eles não tinham grana mesmo, pra comprar comida. E ele ficou, daí chegou uma hora que ele falou, cara, não tá dando, a gente tá passando fome, vamos embora. Chegou nesse ponto. Aí parece que um amigo do pai dele lá do tênis, né, investiu, falou, ó... Isso antes. Isso antes Aí quando ele vir. tava aqui, foi um dia que ele só tava sem fazer nada e foi na produtora e trombou com alguém lá e enfim. E começou a dar aí certo. Aí vai a história. Aí Cara, é a história. Mas histórias é isso. incríveis. Histórias incríveis.